Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e eu estou muito bem. O vídeo de hoje era para ser uma resenha ou para falarmos sobre livros, mas a pedido de um inscrito eu vou fazer um facilitando português hoje. Bom, eu sou a professora Amanda, a minha formação é em letras e este é o canal Páginas de um Livro. Bom, como vocês viram no vídeo, o assunto de hoje é hiato, ditongo e tritongo, e quem pediu esse assunto foi um inscrito que se chama Claudenilson. Muito obrigada pela participação. O que a gente precisa entender primeiro é que esse é um assunto que está dentro da fonologia, ou seja, quando vocês olharem no papel, talvez o grafema não vai fazer muito sentido, a letrinha que está representando ali não vai fazer muito sentido, porque é um assunto da fonologia, ou seja, o que importa aqui é o som da palavra, tudo bem? Então vamos lá. O hiato acontece quando na palavra existem duas vogais juntas, mas que são separadas silabicamente. O exemplo, saúde, a gente separa sa, u, d. Então a gente percebe que o U está sozinho aqui. Na palavra inteira você percebe que o A e o U, as vogais A e U, estão juntas na palavra completa. Mas quando a gente faz a separação silábica, os dois são separados automaticamente. Da mesma forma, em moeda, a gente vê as duas vogais juntinhas aqui, mas quando a gente separa, a gente tem moeda. A gente percebe que o O e o E acabaram sendo separados aqui. E aí você percebe que, apesar de serem duas vogais juntas, o som de cada vogal é muito forte. Então a gente tem a soma de uma vogal mais uma vogal. E, portanto, nós temos um hiato, porque quando a gente separa silabicamente, elas precisam ser separadas. Não tem como elas estarem juntas. Justamente porque o som das duas vogais é muito forte. Já no ditongo, você percebe que é o contrário que acontece, né? É justamente o oposto. Na separação silábica, a gente tem as duas palavras juntas, não tem como separar. Então vamos para a definição de ditongo. O ditongo acontece quando na palavra existe uma vogal, então são uma vogal e uma semivogal. Elas estão juntas na palavra e quando a gente separa silabicamente, foi o que eu acabei de dizer, elas não podem ser separadas, não tem como separar. Um exemplo que eu coloquei aqui é saudade. A gente não tem como separar o A e o U aqui. Por quê? Porque o A é uma vogal e o U é uma semivogal. O som do U é mais fraco do que o som do A. Então a gente não tem como separar esse U silabicamente, não tem como separar do A, porque ele depende do A. No exemplo embaixo, livraria, a gente tem livraria. Não tem como a gente separar o I e o A. Por quê? Porque o I é uma semivogal e o A é uma vogal. Você percebe que o som do A aqui acaba sendo mais importante do que o I. O som do I é importante, a gente tem que falar ele. Mas o A, ele sobressai ao som do I. Você fala livraria, livraria. Quando você fala livraria, você percebe que o som do A ele é mais forte do que o I. Por quê? Porque o A é uma vogal e o I é uma semivogal. Então acaba que o som do A é mais perceptível, mais forte do que o som do I nessa palavra. A gente tem também que o ditongo pode ser crescente ou decrescente. Calma que a gente já vai entrar no ditongo. Estamos no ditongo ainda. O ditongo pode ser crescente no segundo exemplo que a gente utilizou, livraria. Por quê? Porque o som vai de uma semivogal para uma vogal, ou seja, o som sai mais fraco e fica mais forte depois na vogal. Já na palavra saudade, que foi o primeiro exemplo que a gente utilizou, o saudade, sal, a gente tem uma vogal e depois uma semivogal. Ou seja, a gente vai decrescer o som vai descer. Sal, entende que a voz dá uma baixada? É o oposto do crescente, que é livraria, entendeu? Ria. O A ele acaba subindo o som. Então aqui a gente tem em livraria a gente tem um ditongo crescente, enquanto em saudade a gente tem um ditongo decrescente. O ditongo também pode ser oral e nasal.
Oral no exemplo pai, a gente percebe que além de ser um ditongo decrescente, pai, olha só, o som desce. Ele é oral. Por quê? Olha só o exemplo embaixo. Mãe. Mãe. A gente também tem um ditongo decrescente e ele é nasal por quê? Por causa do tiozinho aqui. O som acaba saindo mais nasalizado. Vocês percebem? Mãe, mãe. O som sai mais nasalizado. Vamos pro tritongo agora. O tritongo é quase a mesma coisa que o ditongo, mas como o ditongo são duas letrinhas, né? São duas vogais, no caso uma vogal e uma semivogal. O tritongo, ele são 3 letrinhas e vai ser exatamente nessa ordem. Uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Elas estão juntas, elas não podem ser separadas. Vamos para a definição. O tritongo acontece quando na palavra existem uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal juntas, que não podem ser separadas silabicamente. Por exemplo, Uruguai. A gente tem o Uruguai. Nesse guai aí a gente tem o U, que é uma semivogal, o A, que é uma vogal, e o I, que é uma semivogal, exatamente na ordem, semivogal, vogal e semivogal. Temos também o exemplo do enxáguen. A gente separa enxáguen. Aí você me pergunta, mas a gente não tem 3 vogais juntas aqui. A gente tem o U, que é uma semivogal, como vocês já aprenderam, o E, que é uma vogal, e o M. O M é uma consoante. Mas vocês lembram que lá no começo eu disse que a gente está estudando aqui fonologia, que o que importa é o som? Quando você fala enxáguen, a gente tem um som semelhante ao do I, que nesse caso aqui seria uma semivogal. Então a gente tem aqui uma semivogal, entendem? Então sim, isso daqui é considerado um tritongo. Assim como o ditongo, o tritongo pode ser também oral ou nasal. A gente pode entender que o oral é aquele som que sai livremente, entende? Ele não passa pelo nariz, é um som que não passa pelo nariz, ele só vai pela boca. Enquanto que o nasal, a gente precisa do som passar pelo nariz. Tanto que quando a gente fala com o nariz tapado, o som fica meio dificultoso de sair. Por quê? Porque o ar vai passar pelo nosso nariz para fazer esse sonzinho, entendem? Então a gente tem que o Uruguai é um som oral. A gente percebe que é a semivogal aqui, a vogal e a semivogal no izinho aqui. Então, Uruguai é uma palavra que sai livremente pela nossa garganta, pela voz. Somente pela boca sai o som. Enquanto enxáguen, esse guen, é um som nasalizado. Da mesma forma, olha só que exemplo interessante. Saguão, a gente divide saguão. Temos o U, que é uma semivogal, o A aqui com o som de an nasalizado, né? Que é uma vogal, e o O, que é uma semivogal. Por que o O aqui vai se tornar uma semivogal? Porque ele vai acabar com o som de U, entendem? Ele vai acabar com um som mais fraco. O som do O é um som forte. Normalmente, o O seria uma vogal, mas aqui, como o som dele caiu para o U, ele se torna uma semivogal. Tudo bem? Então, a gente tem aqui que saguão é um tritongo nasal. Tudo bem, pessoal? Parece complexo, mas não é complexo, só parece, tá? Se vocês prestarem atenção, for devagarzinho, vocês vão entender cada detalhezinho. E se você tiver alguma dificuldade em algum conceito de gramática, alguma regrinha que não entra na sua cabeça, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo esclarecendo a sua dúvida. Bom, pessoal, eu finalizo o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, lá no canal _ Páginas de um Livro. Também curtir a nossa página no Facebook, que é @canal Páginas de um Livro, tá bom? Aproveita também para curtir esse vídeo, para compartilhar com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, tá bom? E então eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!